Capítulo 5. A raiz da gratidão. Pastor Anderson Godoy, Videira, Seattle. No ano de 2019, uma tragédia terrível aconteceu com uma família de nossa igreja. Uma irmã muito querida foi com seus 2 filhos gêmeos, de apenas 3 anos, em um restaurante bem próximo à sua casa. Ao chegar no local, ela foi tirá-los do banco de trás do carro. Ela tirou um dos filhos e o colocou ao lado do carro. Quando ela foi pegar o outro, o que estava próximo ao carro saiu correndo para entrar no restaurante. Infelizmente, acabou sendo atropelado e morreu na hora. O pai das crianças me ligou poucos minutos depois e eu fui até o local. Que cena terrível! Porém, algumas semanas depois, aquela mãe veio me dizer que mesmo em meio àquela tragédia, ela encontrava motivos para agradecer. Ela me disse que era grata ao Senhor, pois sabia que o filho fora consagrado ao Senhor e que ele estava com Jesus. Disse também que era grata, pois Jesus tinha enviado centenas de pessoas para abraçá-los, orar com eles e consolá-los. Talvez você pergunte, como alguém encontra motivos para agradecer ao Senhor em meio a uma tragédia como essa? A resposta está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só quem de fato descobriu o quanto é amado pelo Senhor consegue acreditar nessa passagem. A cruz provou o quanto somos amados. O Pai enviou seu único Filho para morrer em nosso favor. Por isso, devemos estar enraizados nessa verdade. Não importa o que as pessoas ou o diabo venham lhe dizer, a verdade é: Deus te ama. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos, capítulo 8, versículo 32. Você foi chamado pelo Senhor para viver uma vida em paz, vitoriosa e cheia de alegrias. Não fomos chamados a vivermos murmurando, carrancudos ou cheios de autopiedade. Ele chamou você para vencer e não para viver uma vida de derrotas, para ser cabeça e não cauda. Só pode viver assim quem deixou de lado o automerecimento e aprendeu a descansar na graça, no favor que não vem por méritos próprios, mas sim é fruto do amor de Deus. Precisamos cortar as raízes da nossa justiça própria, a autocomiseração das mágoas, do sentimento de abandono. Precisamos que a gratidão não seja apenas um estado momentâneo, mas sim uma raiz profunda que mantém nossos corações firmes e conscientes do amor de Deus, mesmo em meio a ventos e tempestades. Gratidão é fruto do relacionamento com o Senhor. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para nosso aviso, para quem já foi chegado os fins dos séculos. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 9 ao 11. No caminho entre o Egito e Israel, Moisés teve que lidar com uma série de problemas e desafios, mas creio que nada foi tão difícil e cansativo quanto as murmurações do povo. Se formos lendo toda a história do povo no deserto, podemos ver claramente a mão de Deus provendo pão, carne, água da rocha, aquecendo do frio, refrescando no calor, ou seja, literalmente uma sequência de milagres infindáveis. E ainda assim, mesmo com essa pletora de acontecimentos, nada foi suficiente para saciar os desejos daquele povo viciado em murmurar e com a mente totalmente carnal. No momento do milagre, da provisão, eles ficaram até gratos, mas como a gratidão era apenas um sentimento, logo passava. Já no próximo problema ou dificuldade, eles voltavam a reclamar. Talvez você esteja como este povo. Fica feliz quando consegue algo, mas pouco tempo depois já começa a reclamar novamente. Conheço pessoas que oraram tanto por um casamento e poucos meses depois só reclamavam do seu cônjuge. Outros que queriam tanto determinado emprego, na primeira dificuldade, já passaram a enxergar o que antes era visto como o cumprimento de uma promessa de Deus, apenas como um fardo muito pesado. Você já pensou no motivo pelo qual Moisés não tinha o mesmo espírito? Aos olhos humanos, Moisés fosse o que mais teria motivos para reclamar.
Ele liderava um povo difícil, que muitas vezes se revoltavam contra ele. Moisés já estava com mais de 80 anos. Não havia pedido ao Senhor para ser líder de povo nenhum ou se candidatado ao cargo. Ele foi chamado pelo próprio Deus para liderar uma nação de escravos, libertá-los e conduzi-los à terra prometida. Talvez você pergunte, como Deus colocou Moisés em uma enrascada dessas? A verdade é que a alegria de Moisés não era dependente do humor e do aplauso do povo. Ele tinha um motivo maior para ser grato. O Senhor falava com Moisés face a face, como fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento e Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Moisés se relacionava com o Senhor pessoalmente. Ele era amigo de Deus. Só podemos estar conectados com a raiz da gratidão se estivermos ligados na videira que é Cristo. Ser cristão não é cumprir uma série de regras ou decorar várias doutrinas, mas se relacionar de maneira pessoal com Jesus. Muitas vezes, como líderes na obra do Senhor, nos entristecemos por conta de irmãos que nos traem, são desleais ou nos tratam com desonra. Precisamos aprender a nos alimentar de Cristo e não dos problemas e das faltas dos irmãos. Você pode frequentar cultos por anos e ainda ser alguém que reclama de tudo e está sempre reivindicando coisas. Porém, quando você começa a ir para Jesus e contemplá-lo, seu coração vai mudando. Ao invés de ansiedade, ele traz paz. No lugar da solidão, ele faz com que você se sinta amado. No lugar de raiz de murmuração, ele coloca a raiz de gratidão. Invista no seu relacionamento com Jesus. Gaste tempo a sós com Ele. Alimente-se da mensagem da graça. A gratidão nos faz generosos. Ao longo de anos de caminhada, tenho percebido que quanto mais uma pessoa murmura, menor é a disposição dela em ajudar o próximo. Pessoas que reclamam de tudo estão sempre se sentindo vítimas e só conseguem olhar para suas próprias lutas e dificuldades. O generoso desfruta da bênção da multiplicação, pois tem Jesus, que habita em seu coração, a raiz que o alimenta com a alegria dos que sabem que são cuidados por Deus. Conheço pessoas que mesmo com pouco conseguem ajudar a muitos, mas também conheço outros que mesmo tendo muito, vivem na miséria. Há alguns anos, movido pelo Espírito, eu disse aos líderes da nossa igreja em Seattle que iríamos ajudar a todos aqueles que nos procurassem precisando ajuda. Mesmo que não conseguíssemos suprir todas as necessidades, de alguma forma ajudaríamos. O grande teste foi no ano de 2020, o ano da pandemia. Ficamos sem cultos presenciais e a arrecadação da igreja foi muito comprometida. Ao mesmo tempo, muitas pessoas começaram a pedir ajuda, e o que tínhamos era muito pouco. Decidimos não murmurar, pois cremos que a raiz da gratidão traz multiplicação. De maneira sobrenatural, recebemos de uma fundação em Seattle recursos que nos deram condições de ajudar mais de 100 famílias a pagarem os aluguéis de suas casas. Quer ver seus recursos sendo multiplicados? Pare de olhar apenas para você. Seja grato pelo que você já tem. Não fique sempre de mãos estendidas, esperando que alguém te dê algo. Ao contrário, estenda sua mão para abençoar a quem precisa. Pare de viver reivindicando coisas. Louve ao Senhor. Certa vez um jovem em nossa igreja me procurou para um aconselhamento. Ele estava se relacionando com uma garota e estava muito triste, pois ela não correspondia às suas expectativas. Ele me disse que enviava flores quase todos os dias, mandava pelo menos 30 mensagens de textos por dia dizendo que ele a amava. Além disso, ligava muitas vezes e se ofendia todas as vezes que ela desejava desligar a ligação. Eu conversei depois com a garota e ela, assim como eu já suspeitava, não aguentava mais tantas cobranças e reivindicações por parte dele. Voltei a falar com ele. Ele disse olhando em seus olhos: pare de cobrar o amor dos outros. Pare de pressionar as pessoas. Pare de andar com o chapéu nas mãos implorando por alguma moeda de atenção. Falei que deveria colocar suas expectativas no Senhor e aceitar as pessoas como são. Ele não gostou muito do que falei, mas depois refletiu e decidiu mudar. Depois que a garota percebeu a mudança, eles se casaram e hoje formaram uma família linda. Muitas pessoas passam a vida toda assim, sufocando os outros e sempre cobrando reconhecimento, amor, atenção e tantas outras coisas. Pessoas assim cansam o seu próximo.
Por mais que você faça o que elas querem, ainda assim, nunca será o suficiente. Devemos colocar nossos corações no Senhor, pois apenas Ele é capaz de suprir nossas necessidades. Viver cobrando reconhecimento faz mal tanto para quem cobra e para quem é cobrado, pois frustra e sufoca os dois lados. A raiz da gratidão deve ser fortalecida a cada dia e, com ela, podemos aceitar melhor as falhas nos outros e até em nós mesmos. A alegria tem a sua raiz na gratidão. Não é possível ter um coração alegre sem ter um coração grato. Os que louvam a Deus sentirão alegria. Os que são alegres agradecerão a Deus. A alegria e a gratidão caminham lado a lado. C.S. Lewis dizia que temos a tendência de rejeitar o bem que Deus nos oferece, pois naquele momento esperávamos outro tipo de bem. Em vez de nos enchermos da gratidão pela bondade de Deus, vivemos cegos pelas nossas necessidades não atendidas. Logo, a alegria não pode crescer se no nosso interior existe ingratidão. Precisamos focar-nos mais no que temos e não no que ainda não temos. O coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza do coração, o espírito o abate. Provérbios capítulo 15, versículo 13. Não creio que um coração cheio de raízes de justiça própria é alegre. Aquele que está sempre murmurando tem apenas momentos de alegrias, mas o que tem em si a raiz da gratidão não vive ansioso ou com medo. Árvores com raízes boas e profundas não temem os ventos fortes. Mude a perspectiva. A palavra de Deus diz que somos a luz do mundo. Você já percebeu que em um quarto escuro, uma luz, por menor que seja, pode ser percebida? Há alguns meses quebrei o pé jogando futebol e, por conta da necessidade de repouso, decidimos colocar um bebedouro de água em nosso quarto. Logo na primeira noite, quando apaguei as luzes do quarto, percebi que uma luz vermelha me incomodava. Era apenas uma pequena luz na parte posterior do bebedouro. Eu mesmo nunca havia percebido aquela luz. Porém, no quarto escuro, ela era bastante perceptível. Mudar a perspectiva é olhar as coisas por outro ângulo. Vejo muita gente assustada com os rumos que esse mundo tem tomado. O progressismo tem crescido em muitos lugares do mundo. Temas como ideologia de gênero, politicamente correto, liberação do aborto e das drogas, vem se tornando quase uma unanimidade em muitos governos. Não creio que devemos agradecer pelas trevas, mas essa se torna uma grande oportunidade de sermos luz. Nesse mundo tenebroso, nossa luz irá brilhar ainda mais forte. Todos perceberão Cristo em sua vida. Muitos vão querer ter a luz que você tem. Pessoas vão começar a te procurar, pois em um mundo de murmuração, quem tem o coração cheio de gratidão, faz toda a diferença. No momento em que estou escrevendo este capítulo, está um dia chuvoso e bem frio aqui em Seattle. Muitas pessoas já acordam reclamando do clima, da cidade, do trânsito. Mas eu decidi louvar ao Senhor pela chuva, pelo frio e por tudo que Ele tem nos dado. Minha oração é que ao ler este capítulo, você corte todas as raízes da autopiedade e permita que o Senhor te dê um coração alegre, cheio de graças.